Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês essa linda princesinha. Eu fiz esse arranjo aqui, coloquei aqui nessa princesinha, achei bem bonito, ficou bem diferente. É uma princesinha fácil de pintar, tá? E tenho certeza que você vai gostar e peço que a senhora abençoe o seu trabalho, as suas vendas, te dê sabedoria, te dê inspiração para que você possa inovar aí na sua pintura, no seu trabalho e que ele seja conosco. Ficou bem bonito, eu já fiz uma, então eu gostei bastante do resultado e vim pintar com vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha, compartilhe esse vídeo para você me ajudar e que o Senhor te abençoe por isso. Então, eu risquei aqui, né, a minha princesinha no meu tecido. Achei aqui essa sainha linda, que eu já tinha pronta. Nós temos o passo a passo dessa saia aqui no canal. Se você desejar fazer, fica bem bonita. Depois que eu fiz a saia, eu preguei aqui as pérolas, tá? Então, se você não quiser colocar pérolas, ela fica linda, maravilhosa essa saia, meninas. Convido você a fazer, tenho certeza que você vai gostar, certo? E o biquinho também ficou bem bonito. Esse pano já estava pronto, então resolvi pintar essa princesa que vai ficar linda, maravilhosa nesse paninho. Falar aqui um pouquinho do pincel, meninas, que eu tô usando. É da Condor, referência 484. Esse aqui ainda está novinho. Eu compro vários pincéis e deixo guardado, né? Que aqui onde eu estou é bem difícil, então eu já trouxe bastante pincel. E esse aqui não está ainda no uso, só que eu peguei para mostrar para vocês. Os meus estão assim, bem gastinho, tá gasto, já não tem mais a referência. É o mesmo, tá? Só que eu tenho 2, 4, 6, 8 e esse aqui é número 6 ou número 8. Mas se você não tem também esse pincel, você pode usar o pincel que você tem na sua casa, que vai dar super certo. Meninas, para fazer o rostinho dessa princesa, eu vou usar aqui a minha misturinha. Nessa misturinha aqui eu coloquei nesse potinho um pouco de amarelo pele, depois eu coloquei a cor branca e um pouquinho de pêssego. E ficou essa cor que fica bem clarinha e eu gosto bastante, tá? Então ficou essa cor aqui, vai ser o tom que eu vou usar para fazer o rostinho da princesa. Vou virar aqui um pouquinho para ficar fácil para você ver aí em casa. Com essa cor aqui, eu vou preencher todinho o rosto da minha princesa. Olha, ela fica bem clarinha, bem delicada. Então, com esse tom aqui, eu vou preencher todinho o rostinho da minha princesa, respeitando os olhos e a boquinha, tá? Então, eu vou preencher aqui todinho o rostinho dela, bem preenchido, colocando bastante tinta e espalhando bem, para a tinta não ficar parada, não ficar com excesso, você espalha. Ela tá bem molinha essa tinta aqui. Eu coloquei um pouquinho de sal, que o meu soro acabou, e o sal tem que tomar muito cuidado. Ele é ótimo para diluir, mas tem que colocar bem pouquinho. Vai colocando e vai misturando bem. É isquinha de sal mesmo, tá, meninas? Se você não tem soro, não coloca água na sua tinta, que a água apodrece por causa do cloro. Então, você usa soro fisiológico ou um pouquinho de sal, sal de cozinha. Mas tem que ser bem pouquinho mesmo. Olha, aqui eu estou respeitando as áreas dos olhinhos dela, tá? Então, você vai preencher todinho o rostinho da sua princesa. Vou preencher todinho aqui o rostinho da minha princesa. Quando tiver todo preenchido, eu volto com vocês fazendo a bochechinha, o contorno dos olhos, da boquinha,
Aqui é só preenchimento, então não tem mistério, tá? Vou preencher aqui todo o rostinho dela e volto com vocês. Eu preenchi, meninas, todinho o rostinho dela. E aqui embaixo, aqui do pescocinho dela também, ó, aqui é corpo. Eu tô usando aqui o pincel Pituá para preencher, fazer o preenchimento, mas você pode usar o pincel que você tá acostumada a usar, tá, meninas? Esse daqui é um pincel Pituá bem pequenininho, da Tigre. Eu gosto muito para fazer o preenchimento com ele. Então, eu estou usando esse pincel. Ele preenche bem, ele pega bem a tinta para fechar as traminhas. E ele é maravilhoso. Se você puder, compre aí um pincel Pituá, ou da Tigre, ou da Condor. Eu tenho das duas marcas, só que esse aqui é bem pequeno, por isso que eu gosto dele. Agora, eu vou pegar um pincel de cabo vermelho. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Não peguei o de cabo vermelho. Tenho um pincelzinho de cabo vermelho. A tinta marrom café para fazer o contorno. E a bochechinha dela eu vou fazer com flamingo, tá? Então, peguei aqui a cor flamingo. E o meu marrom café, vou fazer primeiro a bochechinha, tá? Peguei um pouquinho de tinta, tiro o excesso aqui no meu dedo. Venho aqui, ó, coloco um pouquinho, encostando. Limpei o meu pincel e venho puxando. Limpei novamente o meu pincel e venho puxando, olha. Boleando o meu pincel, eu vou espalhando essa tinta. Eu não vou deixar ficar aquela tinta parada aqui no meio da bochechinha dela, tá? Eu vou puxar, olha. Vou boleando o meu pincel e vou puxando. Pode levar um pouquinho pra cima, trazer um pouquinho aqui pra baixo. E vai ficar bem suave essa tinta no rostinho dela. Do outro lado, a mesma coisa. Encosto, coloco e vou puxando. Tirei um pouquinho o excesso no meu pano, limpei o meu pincel no meu paninho e venho puxando essa tinta. A mão bem leve, eu vou boleando o meu pincel e vou puxando a tinta. Mão bem levinha, não precisa forçar a mão no tecido com o pincel. Deixa a mão bem leve e vai puxando. E vai ficar suavezinho desse jeito, tá? E você vai ter um resultado bem legal aí na sua pintura. Agora eu vou pegar um pincelzinho bem fininho e vou vir trabalhando com a sombra, o contorno. Marrom café, ó, encosto aqui com um pouquinho de marrom café e vou puxando. Coloquei a tinta, limpei o meu pincel e vou puxando. Eu vou trocar de pincel, que não é esse pincel que eu gosto. Troquei aqui do meu pincel, peguei um pincel bem velhinho, ele é bem fininho. E é o pincel que eu gosto de fazer o contorno, tá? Então, eu venho aqui, ó, encosto e vou puxando essa tinta e espalhando. Esse pincel aqui é bem lixadinho, bem aparadinho e ele fica bem delicadinho, ele pega pouca tinta. Que aqui no contorno eu não gosto de colocar muita tinta, não. Olha, aqui eu venho, coloco e vou puxando. A parte de cima aqui é a mesma coisa. Coloco a tinta e vou puxando. Aqui a orelha dela, vou marcar logo. E puxar. Tirar o excesso de tinta. Acertar aqui. Aqui embaixo do pescocinho dela, a tinta entra
por baixo, ó. Por baixo, coloco a tinta e vou puxando desse jeitinho. E vou terminando de contornar aqui a parte da pele dela que está embaixo do pescocinho dela, certo? Calma, paciência que você vai conseguir. Bem fácil de pintar essa boneca, meninas. Ela fica bem bonita. Faz muito tempo que eu não pintava essa boneca. Eu peguei uma encomenda e a minha cliente pediu essa bonequinha. Aí eu resolvi fazer aqui com vocês. Então agora eu vou terminar aqui o bracinho dela. Vou preencher, ó, o braço dela com o mesmo tom de tinta do rosto. Preencher bem preenchido aqui o braço dela, também não tem mistério. Ela tá com a mão na cintura. Então, vamos colocar a tinta e ir puxando. Ir puxando até essa tinta entrar bem na trama do seu tecido. Olha. Eu tenho videoaula ensinando a fazer a misturinha, viu, meninas? Eu acho que eu tenho 2 aulas ensinando a fazer a misturinha. 2 ou 3 tons diferentes do que eu uso. Quando eu pego uma encomenda muito grande, assim, de 30 a 40 panos, eu faço, não faço de uma pele só. Misturo, procuro fazer outros tons para não ficar todas iguais. Então, eu acho que eu tenho 2 ou 3 aulas de misturinhas de tinta, tá? Então, eu preenchi aqui, bem preenchido. E agora eu só vou fazer o contorno com marrom café. Coloco um pouquinho de tinta, ó. Ah, vou deixar esse risco aqui lá no meu grupo, tá? Bonequinhas da Sandra, na minha página e em todos os grupos que eu participo. Se você não conseguir pegar o risco, você pode me passar uma mensagem no WhatsApp, que eu mando o risco para você. 31 99397 4858. Eu me mudei de Minas, mas ainda estou usando o DDD de Minas Gerais. Não quero perder esse número, porque a maioria dos meus contatos, eu não quero perder esse número. Então, ainda estou usando. Aqui. Quando acontece isso que aconteceu aqui, meninas, eu achei que aqui ficou muito forte, muito escuro. O que eu faço? Pego um pouquinho da cor de pele, a cor de base que eu usei, venho, ó, coloco a tinta, vou puxando e vou suavizar novamente esse espaço, tá? Onde eu achei que ficou muito escuro. Pronto, ficou do jeitinho que eu queria. Vou fazer esse outro bracinho aqui, que é só preencher e contornar, e volto com vocês. Preenchi aqui esse bracinho, fiz o contorno com marrom café. E não tem mistério nenhum aqui, tá? Que é bem pequenininho o bracinho dela desse lado. Então, você preenche e faz o contorno com marrom café. Agora, nós vamos voltar aqui pro rostinho dela. Com o marrom café ainda, eu vou pegar aqui um pincel bem pequeno, bem fininho. Vou fazer aqui a sombra do olhinho dela, olha. Encostei, contornei, boloei, contornei aqui e puxei, fiz aqui a sombra do olhinho da princesa. Aí você vai puxando, eu ia falar boleia o seu pincel, falei errado. O outro lado a mesma coisa, coloca um pouquinho de tinta, ó,
contorna o olhinho da princesa, limpa um pouquinho o pincel para tirar o excesso, se você não quer muito escuro. E puxa essa tinta. Agora, vamos vir aqui embaixo da boquinha dela, a mesma coisa, olha. Vamos marcar aqui a boquinha dela com um pouquinho de marrom café. Puxa essa tinta. Vai ficar desse jeito. Vou reforçar aqui, ó, um pouquinho embaixo do pescocinho dela, que eu achei que ficou muito clarinho. Eu gosto que aqui embaixo do pescocinho dela fica mais marcado, fica mais forte. Então, eu coloquei um pouquinho mais de tinta aqui embaixo do pescocinho dela, estou puxando bem. E vamos fazer logo esse narizinho, que esse narizinho que eu faço não tem mistério. Pego o marrom café, um pincel filete e contorno aqui o narizinho dela. Tá aparecendo bem aí? Deixa eu virar aqui um pouquinho, ver se fica melhor. Olha, venho aqui, faço a aberturinha, mais tinta e vou contornar esse narizinho. Coloquei a tinta e contornei. Eu pego um pincelzinho bem fininho, bem pequenininho e dou uma puxadinha nessa tinta. Eu não gosto de fazer o narizinho muito marcado com lápis, porque depois ele fica... Só sai aqui agora quando lavar, né? Quando lavar vai sumir esse lápis, a marcação, mas eu não gosto, eu acho que fica feio. Depois, quando eu vou tirar foto, eu acho que fica muito marcado, eu não gosto. Fiz com marrom café, agora eu vou pegar um tom mais escuro. Peguei aqui um tom mais escuro, um marronzinho, e vou fazer aqui a aberturinha, olha, reforçar a aberturinha aqui do nariz dela. Pode ser marrom, pode ser um tom mais escuro. Jatobá, certo? Quando secar, a gente vai ver a diferença bacana. Acho que ficou pesado aqui. Mas depois eu conserto ainda. Eu espero secar. Quando eu vejo que ficou muito pesado, eu espero secar, pego o mesmo tom de tinta e passo. Eu gosto que seca, aí eu vou dando a luz e faço, tiro onde que tá muito pesado, tá? Agora eu vou fazer um olhinho e venho fazendo o outro junto com vocês. Fiz aqui um olhinho da princesa, meninas. Eu usei branco, verde abacate, verde oliva e preto. Então, vou virar aqui para fazer com vocês o outro lado. Tudo que eu fiz de um lado, vou fazer aqui com vocês. Então, com o meu pincelzinho, esse meu pincel aqui, deixa eu mostrar para vocês, quebrou, ó. Eu adaptei aqui nessa caneta. Tem o vídeo aula passo a passo como que eu fiz o reaproveitamento desse meu pincelzinho, certo? Dá para jogar nada fora, né, meninas? Está muito caro, tudo difícil. Então, vamos aproveitar aí os nossos pincéis quebrados. Bem facinho de aproveitar e adaptar aqui na caneta o nosso pincelzinho. Olha, estou preenchendo aqui com a cor branca. Eu amo esse pincelzinho para fazer olho. Essa caneta aqui, meu marido nem sabe que eu peguei. Tenente Ubiraci. Ele vai gostar de ver, porque ele já aposentou, né? Quando ele vê que é lá do quartel dele, vai ficar todo bobo. Nem sabe que eu tenho aqui essa canetinha que eu reaproveitei. Fiz o branco, agora eu venho com o verde abacate, preenchendo.
Aqui bem certinho, coloca a tinta e puxa. Coloco a tinta e puxo. Olha, bem calma e paciência para fazer o olhinho dela, para ficar bem bonito. Coloquei o verde abacate. Agora eu venho com o verde oliva. Vou tentar dar mais um zoom aqui, meninas. Tomara que não desfoca, né? Ó, venho com o verde oliva encostando aqui no verde abacate. Peguei muita tinta. Ó, vou encostando e vou puxando. Pega pouca tinta. Vai encostando e puxando. Só para fazer a sombra. Olha. Limpei o meu pincel, agora eu vou puxar um pouquinho esse verde oliva para cima do verde abacate, tá? Agora eu venho com a cor branca, ó, peguei um pouquinho de branco, venho aqui em cima do verde abacate, ó, e vou dar a luz. Colocar a luz aqui e puxar para cima do verde abacate. Tá? Agora eu vou reforçar um pouquinho aqui esse verde oliva, que eu achei que ficou bem clarinho. Então, peguei um pouquinho mais de verde oliva, ó. E dar uma reforçada na sombra. Agora eu vou puxar com a mão bem leve para cima do branco. Misturar as cores. Então, aqui eu tenho a sombra e a luz. Com o preto, esse é diluído, com o preto puro, eu venho e fecho aqui essa parte do olhinho dela, com a cor preta. Eu coloco assim mais no meio e vou puxando com o pincel filete, tá? Porque eu tenho medo de borrar, é mais pela delicadeza mesmo. Ó, vou fechando com o pincel filete aqui, bem certinho em cima do risco. Esse meu risco aqui ficou bem fraquinho, mas eu estou enxergando. Aqui. Fechei essa parte, limpei o meu pincel, volto aqui com a cor branca. Coloco aqui um pouquinho da cor branca mais. E agora eu vou puxar aqui umas luzezinhas, ó. Uns frisozinhos aqui. Pra dar uma luz aqui a mais no olho da princesa. Mão bem leve. Só vai puxando um pouquinho. Tá bom? Desse jeito. Agora eu pego minha tinta preta diluída. Vou contornar esse olhinho. Olha o estado da mão. Não adianta fazer unha não, porque a tinta bagunça toda a unha da gente. A minha fica toda suja, não sei de vocês, meninas. Olha, com o preto diluído, eu venho contornando esse olhinho. E acertando, né? Vou pegando aqui em cima do meu risco e puxando, tá? Olha. Bastante calma, que fica bem certinho, bem fininho. Aqui eu vou acertar.
E aqui, ó, eu já pego aqui no preto. Olha só, gente, os bichinhos fazendo visita. E já vou puxando, ó. Fiz desse lado, agora eu vou fazer do outro lado. Encostei e puxei. A posição pra mim fica bem ruim aqui quando eu tô fazendo vídeo, mas depois eu conserto tudinho onde eu vejo que não gostei. Olha, aqui eu venho, faço a sobrancelha dela. Eu gosto de fazer vídeo à noite, porque não fica tão quente, o clima fica melhor. Puxei a sobrancelha dela, agora eu vou fazer os cílios. Os cílios dela, eu venho aqui, ó, eu faço assim. Marco esse lado, marco o meio e marco o outro lado, desse jeito. Agora eu faço assim, ó, 4 desse lado, 1, 2, 3, 4. 4 fizinhos desse lado, depois eu vou igualar se ficar um maior que o outro. E desse lado aqui eu faço 3. 1, 2, 3. Agora eu vou acertar. Esse lado ali tá bem longo, mais forte. Só vem acertando, ó. Desse jeitinho, tá? Olha que bonito que fica. Com o cabinho do meu pincel, o meu pinta-bolinha nunca tá aqui, gente, quando eu quero. Eu venho aqui, ó, encostei o cabinho do meu pincel, venho aqui e faço a bolinha maior. Com o pincel filete, eu venho aqui e faço a bolinha menor. E acerta aqui ainda. Fica desse jeitinho. Olha que linda que fica, tá? Então, o olhinho dela está terminado. A boquinha dela eu vou usar coral, rosa, coral, branco e preto. Se você não tem coral, você pode usar o rosa. Isso que eu ia falar, tava com rosa na cabeça. Eu vou usar coral, branco e preto, mas se você não tem coral, você pode usar rosa, você pode usar o vermelho carmim, que tudo fica bonito, tá? Então, com a cor coral, eu venho aqui, ó, e vou preencher essa parte de baixo. Meu pincel tá sujo. Tipo um coraçãozinho aqui na parte de baixo. Minha tinta tá grossa também. Ó. Vou preencher aqui a parte de baixo com a cor coral. Bem preenchido, puxando bem a tinta. Certo? Agora eu limpei o meu pincel. Pego a cor branca. Aqui vem na parte de cima, colocando uma luzinha. Na parte de cima e vou puxar. É só uma luz mesmo. Puxei. Agora eu venho com a cor preta e vou preencher a parte de cima aqui da boquinha dela, ó. Essa boquinha, ela é simples, mas fica um sorriso tão bonito. Tem gente que pede para eu trocar a boquinha das bonequinhas por essa.
Eu tenho uma cliente que todas as boquinhas as bonequinhas dela tem que ser essa. É gosto, né? Então a gente respeita e faz de acordo com o que a cliente pede. Tô terminando de preencher aqui com o pincel filete para acertar. Ó, bem certinho. Ainda com o pincel filete, a tinta diluída, o preto diluído. Eu vou só acertando. E vou puxar aqui, ó, o sorrisinho dela. Desse lado. E desse lado. Abri o sorrisinho. E vou contornar agora. Puxar um pouquinho mais aqui. Contornar aqui todinho para a parte de baixo, com preto. O pincel tá abrindo. Não tô gostando dele, não. Só contornando, depois eu vou acertando, tá? Que eu gosto que ela fica bem redondinha. Só vou acertando depois. Então, ficou desse jeitinho. Agora eu venho aqui e vou fazer uma covinha. Uma aqui. E outra aqui. Olha que bonita. Depois, se apagar bem o branco, eu venho e reforço o branco. Pra ficar bem bacana. E acerto também, depois eu acerto. Mas fica desse jeito. Olha que linda. Olha que rostinho lindo. Vamos fazer o chapéuzinho dela. Meninas, para fazer esse chapéuzinho dela, eu vou usar aqui o rosa antigo. Como eu não tinha um tom a menos que o rosa antigo, o que que eu fiz? Peguei esse potinho, coloquei um pouquinho do rosa antigo e coloquei branco. Olha só como que você pode usar e abusar aí das suas tintas fazendo novas cores. Então, eu fiz um rosa antigo bem clarinho e aqui eu tenho o rosa antigo normal. Esse rosa antigo aqui, ele está com glitter, porque eu gosto do chapéuzinho dela brilhando. Então, eu peguei um pouquinho desse glitter aqui, olha como que ele é bem fininho. Esse glitter aqui eu comprei quando eu fui em Três Lagoas, na casa do meu irmão. Então, eu achei bem bacana, foi R$1,99 essa vasilhinha, esse potinho aqui. E eu já fiz em 3 tintas, ainda tem tudo isso. Olha, eu comprei várias cores, achei bem bacana que ele é bem fininho. Ele é da Brilho Poliéster. Eu achei bem bacana, se você achar aí. Aí dentro desse potinho eu coloquei branco, rosa antigo e glitter. E diluí com soro fisiológico, tá? Então, essa vai ser a tinta que nós vamos usar para fazer aqui o chapéuzinho e a blusa da nossa princesinha. Com o rosa antigo clarinho, que eu diluí com branco e coloquei glitter, eu venho aqui, ó, e vou espalhar, preencher todinho o chapéu dela, parte de cima, com essa tinta rosa antigo. Olha que cor bonita, fiquei apaixonada, ficou bem bacana, gostei muito mesmo dessa tinta aqui, misturada com branco e glitter. O glitter só vai aparecer quando a tinta estiver bem sequinha. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Então, eu vou preencher, meninas, todinho aqui o chapéu dela, a parte de cima, colocando tinta e puxando, colocando tinta e puxando. Vou preencher. Quando eu preencher todinha essa área aqui da parte de cima, e só a parte de cima, eu volto com vocês, tá? Vou preencher aqui todinha a parte de cima e volto com vocês.
Preenchi todinha aqui a parte de cima do chapeuzinho dela. Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, eu tô usando um pincel grande, ó, número 10 da Tigre, lixado e aparado. E agora com rosa antigo, eu vou vir aqui, ó, contornar todinho esse chapeuzinho dela. Esse chapeuzinho não vai ter luz e sombra, porque eu vou decorar ele todinho com florzinha. Então, ele não vai ter luz e sombra, só vai ter esse contorno todinho em volta dele. Muito bonita essa cor. Muito bonita mesmo, diferente. Olha. Vou contornar e vou puxar, tá? Só puxar para espalhar uma cor com a outra. Eu estou sem tinta, meninas. Minhas tintas estão acabando. E aqui, onde eu estou morando, é muito caro. Eu acho que aqui é R$8 um potinho pequeno de tinta. Então, eu não compro. Eu deixo para quando eu viajo, quando eu vou para o Rio, para Três Lagoas. Aí eu vou trazer, mas eu tô aqui improvisando já as tintas, porque estão acabando as minhas tintas. Peguei um pincel menor para fazer aqui o acabamento dessa área que é pequena. A área pequena, pincel pequeno. A área grande, vamos trocar o pincel e pegar um pincel maior, para adiantar o nosso serviço. Olha, só espalhando, puxando bem, e ficou desse jeitinho. Puxa. Essa parte aqui de baixo, esse detalhezinho aqui, eu vou colocar somente o rosa antigo, tá? Essa parte aqui. Aqui, ó. Somente rosa antigo. Então, eu vou preencher essa parte aqui somente com rosa antigo, que vai dar depois um contraste aí com quando o chapeuzinho dela tiver todo terminado. Olha. Só rosa antigo aqui. Esse chapeuzinho aqui é econômico, não gasta muita tinta. Tá? Desse jeitinho aqui, então, eu preenchi essa faixa aqui do chapeuzinho dela. Do boné dela, na verdade, né? Limpar aqui o meu pincel e tirar aqui um excesso que vazou um pouquinho aqui, eu não quero. Então, a gente já vem tirando, olha, limpando, fica tudo certinho. E aqui essa parte de baixo, a mesma coisa, rosa antigo misturado, tom claro. Peguei um pouquinho mais de tinta aqui, eu vou preencher todinha essa parte aqui, ó. Aqui onde é boné, a aba do chapeuzinho dela, do bonezinho dela. Eu vou preencher com a cor clara, bem certinha. Aqui, ó, tem uma que eu não fiz. Preenchendo essa parte aqui, então, vou preencher aqui todinha essa parte e vou vir depois com o rosa antigo puro. Desse jeitinho.
Eu vou pintar a bonequinha desse vídeo, a bonequinha toda. E depois eu vou, em outro vídeo, eu venho fazendo o arranjo das tulipas, tá? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, vamos terminar a bonequinha toda. E depois vamos fazer a tulipinha. Aqui. Então, aqui eu terminei a parte do bonezinho dela. Depois a gente vai vendo onde tá faltando tinta e vai consertando. Não pode ficar sem tinta nenhum espaço. Desse jeito, agora eu venho com o rosa antigo, puro. E vou vir aqui, ó. Coloco um pouquinho. E puxo. Acertando. E puxo. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem um detalhe. Eu pego e vou colocando tinta. Desse jeitinho. Agora é só puxar. Misturando as cores e tirando o excesso. Porque aqui eu vou fazer vou decorar esse bonezinho. E aí ele vai ficar bem bonito. Aqui acertar. E acertar aqui. Bem em cima do risco. Tô enxergando aqui o meu risco, então não quero. Quero que ele some. Então, eu venho acertando. Certo? Então, aqui o bonezinho dela já está pronto. É somente isso. Linda, né? Vou fazer o lacinho agora. O lacinho dela eu vou usar somente branco e vermelho carmim, tá? Venho aqui com a cor branca, vou colocar aqui, ó. Eu quero uma luz aqui no meio desse lacinho. Vou fazer diferente esse lacinho. Então, eu quero uma luz aqui no meio desse lacinho. Coloquei a cor branca. Limpei o meu pincel. Venho com o vermelho carmim. Pegando tinta e puxando. Pegando tinta e puxando. Bem em cima do risco, ó. Agora, eu vou puxar esse vermelho carmim pra cima do meu branco. Vou pegar um pincel menor. Eu gosto de puxar assim, ó. Com o pincel deitado. Ou em pé. Como que é aqui, gente? Aqui é em pé. Com o pincel em pé, eu gosto de vir aqui, ó. Puxando pra cima do branco. Venho aqui com vermelho carmim, vou contornar aqui essa bolinha e puxar. Ó, pra cima do branco. Com o pincel em pezinho, eu vou puxando
Coloco mais tinta aqui e vou puxando. Um pouquinho mais de tinta e vou puxar. Puxar um pouquinho mais, que tá muito branco. Misturar as cores. Limpei o meu pincel. Colocar um pouquinho mais de tinta aqui nas laterais. Do outro lado também. E vou puxar. Olha que legal. Limpei aqui o meu pincel. Vou pegar o branco, colocar aqui no meio. Eu coloco bastante tinta branca, puxo bem, deixo entrar bem na trama do tecido. Agora eu venho com o vermelho carmim, colocando a tinta e puxando, ó. Coloco a tinta aqui em volta. Agora eu só vou puxar. Desse jeitinho. Vê que ficou torto? Acerta e vai puxando a tinta para cima do branco. Vai ficar uma luz bem no meio do nosso lacinho. Vai puxando, misturando as cores e deixa uma luz no meio do lacinho. Desse jeitinho, tá? Aqui nessa parte do meio, deixa eu ver um pincelzinho aqui. Eu vou preencher todinha ela com a mesma cor do vermelho carmim, ó, bem forte. Preenchi, acertei. Posso reforçar aqui um pouquinho a parte de baixo. Mais tinta. Desse lado aqui também, reforçar um pouquinho aqui, puxando para cima do branco. Limpei o meu pincel, pego aqui a tinta branca e venho aqui na parte de cima, ó, fazer a luz aqui desse lacinho. E vou somente puxar para cima aqui do vermelho carmim. Aqui eu vou colocar uma pedrinha. E está terminado o nosso lacinho simples e bonito. Eu gosto, menina, de tudo que eu faço. Então, fica desse jeitinho. Olha que bonito. Depois nós vamos enfeitar ele. Esse cabelinho dela, antes de fazer o cabelo, tem que fazer a blusa, que é o mesmo tom do chapéu. Então, a blusinha dela eu vou preencher todinha com esse tom mais claro que eu misturei. Olha, bem preenchido. Vou preencher ela todinha, bem certinho.
bem preenchida, colocando tinta e puxando. Coloco a tinta e vou puxando. Tô fazendo preenchimento aqui com o meu pincel Pituá pequeno. Nem tem numeração mais esse pincel, ele é bem velhinho. Aqui, ó, bem preenchido com a cor clara. Vem aqui nessa parte de cima. Também vou preencher essa parte aqui com a cor clara. Espero muito que você goste dessa aula, que você faça. Que o Senhor te abençoe por você estar aqui comigo. Que o seu trabalho seja abençoado e próspero. Que as suas vendas sejam abençoadas. Que o Senhor envie bastante clientes aí para você, onde você estiver nesse momento. E que você faça essa bonequinha comigo todinha. Deixa o seu joinha aí para me ajudar. Obrigada por você estar aqui. Então, meninas, com carinho e um beijinho. Preenchi toda essa parte com a cor clara. Agora eu venho com a cor escura. Ó, peguei um pincelzinho menor e venho aqui nesses detalhezinhos da blusa dela, do decote dela. Com a cor escura. E vou preenchendo. Desse jeitinho. A pintura, meninas, para mim e para muitas colegas foi um remédio, porque não, para mim não foi assim um remédio não, mas foi uma bênção na minha vida. Então, tem muita gente, muitas amigas que precisam estar aqui. Então, você que está aqui comigo e tem algum problema, seja lá o que for, não se entregue, tá? Se entregue aqui, ó, na pintura, no crochê, no artesanato em geral, que eu pelo menos esqueço das horas quando eu estou aqui pintando. Então, eu queria deixar aqui uma palavra para você, que Jesus cura, liberta, salva, que Jesus é maravilhoso e que se você estiver sentindo alguma coisa ruim, que o Senhor te cure, te liberte desse mal e que essa pintura aqui seja o remédio que você precisa, que seja uma injeção de ânimo, que você se sinta amada, porque Jesus te ama. Eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas que o Espírito Santo do Senhor vai de encontro à sua vida nesse momento, tá bom? E que você seja animada, fortalecida, renovada, restaurada, abraçada, sinta-se amada, porque existe um Deus que te ama e cuida de você. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor te conhece, sabe o que você necessita. E eu peço que Ele abençoe a sua vida, que Ele conceda os desejos do seu coração, porque no tempo do Senhor, esse Deus maravilhoso, no tempo dele,
as coisas acontecem com perfeição. E que você se sinta abraçada, beijada, receba o meu carinho, o meu abraço. E é isso, meninas. Que o Senhor te abençoe abundantemente onde quer que você esteja nesse momento. Um beijinho carinhoso. Toda tristeza, toda opressão, toda angústia caia por terra da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa bênção sobre você. Olha, terminei aqui. E vamos fazer aqui, deixa eu pegar um outro pincelzinho. Cadê meu pincel de caneta que sumiu daqui? Achei. Fazer aqui, ó, um pedacinho que faltou. Vou falar aqui um negócio pra vocês. Eu tô tão bem aqui nessa cidade que eu não tô com vontade mais de gravar, sabia? Porque aqui tem coisas que eu amo fazer diferente. Por exemplo, pescar. Eu amo pescar. Eu vou pescar direto com meu marido. Eu amo plantar. Eu tenho uma plantação enorme aqui que eu tô me dedicando ao máximo. Então, isso aqui pra mim, a pintura, o crochê, sabe? Essa coisa, não pego mais encomenda, até faço, até peguei mais encomendas, mas é porque eram pessoas que eu já pintava, que gostam do meu trabalho, mas eu não tava mais com vontade de fazer vídeo, na verdade eu não tava com vontade, não estou com vontade de nada de rede social. Mas, meninas, é assim, eu faço por amor, porque tem muita gente que me segue, que gosta do meu trabalho e me cobram mesmo, de verdade. E aí eu faço por essas pessoas e por você que está aqui comigo. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma moça, eu não conheço, não sei quem ela é, mas uma pessoa que me falou assim que está em depressão profunda, mexendo lá no YouTube, achou um vídeo meu e ela foi assistir, as palavras que eu falei foi de encontro à vida dela. Então são coisas que mexem comigo, que me faz continuar. Porque, para falar a verdade, eu não estou com vontade nenhuma de continuar aqui. Mas é por você que gosta do meu trabalho, que me respeita como a pessoa simples e humilde que eu sou, que me apoia, né? Então, eu faço por amor a você, tá? É isso aí, meninas. Eu vou continuar assim, mas por respeito a você que está fazendo comigo esse trabalho. Ok? Então, ore por mim também, tá? Do jeito que eu oro por todas vocês que me seguem, que me acompanham, eu peço que você ore por mim também, que eu necessito das suas orações. É isso aí, falei. Olha, terminei aqui então a blusinha dela. A blusinha dela também é bem simples. Eu gosto de fazer coisa simples, coisa rápida, coisa que não gasta muito. E aí nós vamos... Ai, sujei meu paninho. E aí ficou assim, desse jeitinho. Olha, o chapeuzinho e a blusinha. Por quê? Porque eu vou decorar essa blusinha. Então, ela não pede muitos detalhes. Só que eu esqueci aqui de uma coisa, olha. Contornar aqui as laterais, tá? Tem que ter aqui o contorno das laterais. Mesmo que o cabelinho dela vai entrar aqui em algumas áreas, tem que ter, né? Então, com o mesmo... o rosa antigo, eu venho aqui e vou fazer o acabamento final aqui da blusinha dela, porque não tem como, né? Deixar essa lindinha aqui,
sem acabamento. Então, vou puxar aqui um pouquinho. Aqui faltou também um pouquinho. E agora sim. Agora tá completa. Depois vamos decorar, ela vai ficar linda. Vamos agora preparar para fazer esse cabelinho. Voltando aqui, meninas, adiantei o cabelinho dela desse lado e deixei esse lado aqui para fazer junto com vocês. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui com vocês bem calminha para vocês pegarem bem legal, tá? Para fazer esse cachinho, eu usei branco, cinza chumbo e preto. Então, vamos lá. Branco, cinza, chumbo e preto. Vamos começar aqui na parte de cima, para finalizar esse pedacinho aqui. Olha, fiz aqui a parte de cima, deixei esses 3 pedacinhos aqui para fazer com vocês. Coloco cor branca. Vou virar aqui um pouquinho. Coloco um pouquinho de branco e misturo bem, puxo bem. Venho com cinza chumbo, ó. Cinza chumbo. Pegar um pouquinho mais de tinta, pôr aqui na parte de cima. Nós temos outras aulas com caixinhos de outras cores, tá? Aqui no canal. Temos várias aulas com vários caixinhos. E essas meninas saem demais com caixinho. Temos também o passo a passo do pincel, que eu elaborei aí para fazer os meus caixinhos. Eu até fazia para vender, mas como eu vim aqui pro Mato Grosso do Sul, agora não faço mais. Agora eu venho com o preto, olha. Porque aqui é tudo muito caro, gente. Vocês não têm noção como é caro as coisas aqui nesse lugar. Artesanato, então, misericórdia. Aí eu não tenho, não faço mais. Venho com o preto e vou puxando um pouquinho. Desse jeitinho. Pra cima do branco e do cinza. Puxei o preto. Venho para o próximo. Coloco o branco. Puxo bem. Limpei o meu pincel. Venho com o cinza chumbo. Vou contornar aqui todinho com cinza chumbo. Certinho em cima do risco. Ó. Puxo pra cima do branco. Cinza chumbo. Vou puxando, ó. Desse jeitinho, tá? Aí venho com o preto. A mesma coisa. Faço o contorno. Ó, fiz o contorno com preto. Desse lado aqui também. E a parte de cima também. Pego um pouquinho de tinta e vou puxar. Olha a posição do meu pincel. Desse jeitinho, deitado, em pé, tá? Aí vou puxando, ó, fica bem fininho. Vou puxando, levando o preto lá pra cima
branco e do cinza. Desse jeito. Aí depois você só vai vendo se você quer mais luz ou mais preto. Eu quero assim. Acho que vou tirar um pouquinho mais aqui. Puxar mais, tá? Agora vamos fazer aqui essa outra parte. Aqui, ó. Mesmo processo. Coloco o branco, puxo bem. Vou puxando, esfregando bem, para entrar bem na trama do tecido. Limpei o meu pincel. Venho com o cinza. Pego tinta. E vou puxando. Levando para cima do branco. A parte de cima, a mesma coisa. Bastante cuidado aqui, por causa do lacinho. E vou puxando, ó. Vou puxando, misturando as cores. E agora eu venho com o preto. O mesmo processo. Levei, contornei, vou puxar esse aqui, ó, fazer um biquinho aqui. Aqui, ó. Acertar esse lado aqui. Essa parte aqui. Define mais. Aqui eu coloco preto. A parte de cima, embaixo do laço. Puxo. E agora eu venho puxando. Aqui eu quero bem preto, então eu coloco mais preto e vou puxando. Limpar um pouquinho aqui meu pincel e só puxar. Mão leve e acertando. Vai ficar desse jeitinho, tá? Depois eu vou puxar uns fiozinhos aí com outro pincel. Aí ele fica bem definido. Aqui, eu só vou acertar aqui. Aqui, ó. Aqui também deu uma sumidinha, eu vou só acertar. Puxar um pouquinho. E depois eu venho com os fiozinhos para definir ele totalmente. Vamos para o caixinho agora. O caixinho é o seguinte. Pego o branco, vem aqui, ó, bem no meio. Puxo. E aqui na parte de baixo,
branco. Branco aqui e vou puxar bem certinho aqui esse branco, ó. Acertando e puxando. Puxei o branco. Agora eu venho com o cinza. Aqui, ó. Coloquei o branco, agora eu venho com o cinza. Meu pincel é bem fininho, tá, meninas? Bem aparadinho. Tô trabalhando aqui com um pincel pequeno. Ó. Coloquei o cinza. Desse jeitinho aqui. E aqui. Agora eu vou puxar essa tinta pra cima do branco. Deixando um pedacinho branco. Ó, puxei aqui. Faço aqui tipo uma meia-lua. Coloco a tinta e venho puxando aqui e volto com o pincel. Vai e vem, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Eu só vou escurecer aqui um pouquinho mais. Aqui, ó. E vou puxar um pouquinho pra cima do branco. Limpei o meu pincel, venho para o próximo. Coloco o branco no meio do meu caixinho. Ó. Branco. E aqui embaixo, branco. Aqui, ó. Desse jeitinho. Limpei o meu pincel, venho com cinza. Coloco cinza. Aí, defino aqui a parte de baixo do meu cacho. E coloco cinza aqui na lateral. Olha. Agora, eu vou puxar. Vai e vem, até chegar aqui no branco. Encontrando aqui com o branco. Aqui, ó. Pego um pouquinho mais de tinta e vou puxar. Desse jeitinho. Pra cima do branco. Ó. Puxando, deixando uma área branca. Tirar aqui que tem muita tinta. Acertar aqui. Então, ficou desse jeitinho. Aqui, bem aqui tem o pequenininho. E aí, eu coloquei o branco. Aqui na parte de baixo, branco. Quiser aumentar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho esse cachinho aqui. Ele tá muito pequeno. Tá muito escondido. Aumentar ele um pouquinho. Coloquei o branco, agora venho com o cinza. Ó. Puxo. Pra cima do branco, misturo as cores. E venho aqui, ó. Tá escondidinho esse. Puxa um pouquinho. Esse aqui não tem problema de ficar mais escuro, porque ele está embaixo de todos. Desse jeito, tá? Então, agora eu venho com a cor preta. Com o preto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cinza, olha. Marquei e dei uma puxadinha.
sendo que agora eu uso menos preto. Marquei. E esse aqui tá por cima dele, então vou marcar aqui. Aqui, ó, dou uma puxadinha e dou uma puxadinha, bem de leve, porque aqui eu vou trabalhar com o pincel. Só acertar aqui. Aqui é a mesma coisa. Venho, vou fechando todos os caixinhos agora, tá? Aqui eu vou trazer ele mais aqui que ficou sem tinta. Ó, dei uma meia lua, venho com a tinta aqui na lateral. Peguei um pouquinho mais de tinta e vou dar uma puxadinha. Desse jeitinho aqui. Acertar aqui só. Espalhar um pouquinho mais aqui. Venho aqui com a minha tinta. Fechei o caixinho. E vou puxar um pouquinho essa tinta. Desse jeito. Limpei o meu pincel. E vou tampar aqui as minhas tintas. Vou pegar aqui a minha tinta preta. Ó, um pratinho. Vou colocar nesse pratinho um pouquinho de tinta preta e vou diluir essa tinta com umas gotinhas. Eu uso soro, não tenho soro, meu soro acabou. Coloquei aqui uma gotinha de água. Essa tinta, ela fica bem ralinha, bem fininha, mas não fica tão aguada, tá? Ela fica assim num ponto legal de trabalhar. Esse pincel aqui, eu desenvolvi esse pincel, ficou um garfinho. É o pincel que eu faço os fiozinhos do cabelo da princesa. Eu tenho passo a passo aqui no canal ensinando a fazer esse pincel, tá? Eu venho aqui no meu pratinho, encosto o meu pincel, ó, aperto, ele vai abrir, tá? Apertei. Agora que eu vou saber se a minha tinta tá no ponto ou não, trabalhando ali no cabelinho da princesa. Então, eu apertei, ele ficou um garfinho. Eu venho aqui e vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui, que eu fechei o caixinho, eu venho aqui, ó. E vou fazer uns fiozinhos. Desse jeitinho, minha tinta tá ótima. Então, eu vou trabalhar desse jeitinho. Aqui eu vou puxando uns fiozinhos. Puxando os fiozinhos do cabelo da princesa. A parte de baixo, essa parte aqui, vou puxar primeiro tudinho, tá, meninas? Então, vamos aqui. E daí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a parte de baixo. Fazer aqui uma maneira mais fácil. Então, ó, eu vou, encosto lá aqui na base, onde eu fechei o cabelinho dela e vou puxando. Puxando os fiozinhos. Ó. Aí, você que define como que você quer, bastante fio, menos fio, quer mais luz. Então, aqui, eu vou fechar esse último aqui, ó. Venho aqui, encosto e puxo. Tirar um pouquinho do excesso. Encostei, apertei. Esse cachinho aqui que está embaixo desses, eu não vou trabalhar esses fiozinhos até aqui em cima. Eu vou trabalhar até aqui no meio somente. Só assim. Por quê? Porque quando eu for vir com fechando ele totalmente,
eu vou pegar essa parte aqui de baixo. Então, eu vou fechar ele agora, ó. Eu já trabalhei a parte de cima, agora eu vou trabalhar aqui a parte de baixo desse caixinho. Então, eu vou encostar o meu pincel, vou puxar e vou fechar esse caixinho, tá? Ó, fechei aqui o caixinho, o primeiro caixinho. Aqui eu venho no segundo, venho, tá vendo que ele pega metade do outro que tá embaixo? Então, eu não posso fazer muitos fios quando eu vou trabalhar a parte de cima lá. Aqui, ó, puxei, fechei. Eu gosto de trabalhar com o soro do meu lado, mas o meu soro acabou. Vou fechar aqui esse caixinho. Olha, fechei, certo? Agora, vamos ir para esse últimozinho aqui. E assim eu vou fechando todos os caixinhos, ó, e fazendo quantidade de fio que eu quero. A minha tinta já tá grossa. Molhei ali na água um pouquinho meu pincel, vim aqui, espalhei mais a minha tinta, que eu achei que ela já estava grossa. E aí, eu vou fechando aqui, ó. Eu coloco o pincel aqui, ó, aperto, ele vai abrir, tá? Depois que ele abriu, eu já venho aqui, encosto e puxo. Aí, você vai colocando. A parte de baixo, eu gosto que fica com bastante fio, que eu acho que fica bonito. Fechar bem, fica bem bacana. E aqui essa parte, deixa eu fazer mais um aqui, ó. Entrando aqui em cima da roupinha dela. Essa parte aqui de fora, eu gosto de fazer assim, ó. Puxar uns fiozinhos desse jeito, tá? Aqui não dá pra fazer e nem aqui, então eu vou puxar um pouquinho aqui no rostinho dela, olha. A tinta tá grossa. Apertei, vou definir aqui, ó. Puxei um pouquinho aqui em cima do rostinho dela, pra ficar um caixinho bem legal. Olha que bonito que fica. Puxar um pouquinho mais aqui. Tá? Então, ficou desse jeito aqui o caixinho, o cabelo dessa princesa. Essa parte aqui de cima, eu gosto de puxar também uns fiozinhos. Então, eu venho aqui, deixa eu abrir bem o meu pincel. Venho aqui, ó, encosto e puxo. Encostei e puxei. Aí, eu vou fazendo os fiozinhos bem delicadinho, tá? Fica bem fininho. De cima pra baixo, ó. Fica bem bacana. Eu vou fazer mais esse aqui, depois eu termino. Ó, vem aqui, encostei e puxei. Encostei, puxei, encostei e puxei. Fica uns fiozinhos bem delicado. Aqui, vamos puxar aqui da parte de cima pra baixo. Aqui agora. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Desse jeitinho. Depois eu faço o restante. Então, o cabelinho dela, meninas, está pronto. Vamos fazer agora, eu vou fazer os miosotes aqui da blusinha do chapéu dela e venho fazendo uns com vocês. Estou fazendo aqui, então, meninas, o miosote
do chapeuzinho dela. Olha que bonito que fica. Vamos terminar aqui. Então, eu pego aqui um pincelzinho também que eu cortei, lixei, aparei esse pincelzinho. Ele não ficou muito grosso, ele ficou fino. Olha, eu venho aqui, coloco a tinta, dou uma voltinha no meu pincel e uma puxadinha. Faço uma pétala, venho aqui, ó, dou uma voltinha e uma puxadinha. Duas, peguei tinta, dou uma voltinha, uma puxadinha, 3 pétalas. Peguei tinta, vou fazer uma pequenininha desse lado, uma desse lado e uma aqui no meio. Fica bem bonitinho. Uma pétala, coloquei, girei e puxei. Peguei tinta, coloquei, girei e puxei. Fiz 3 pétalas, uma pequenininha, só encosta e puxa, ó. Só encosta e puxa. Fechei. Vamos fazer mais uma aqui. Girei o meu pincel e puxei. Coloquei, girei o meu pincel e puxei. Girei o meu pincel e puxei. Uma, duas, 3. Somente isso. Tá? Então, ficou desse jeitinho aqui o enfeite da blusinha e o enfeite do chapeuzinho. Agora, vamos fazer o miolinho. Eu optei aqui em fazer o miolinho da cor preta, tá? Então, o cabinho do meu pincel, eu venho aqui, ó, encosto e faço o miolinho. Aí, você escolhe aí, pode fazer com amarelo ouro, podia fazer com rosa mais escuro, que ia ficar bonito também. Então, meninas, agora só falta fazer aqui o colarzinho dela, que eu faço vou fazer também esse colarzinho com o cabinho do meu pincel. Olha, peguei a tinta branca, tem aqui, ó. E vou fazendo aqui as bolinhas. Ficou até torta. Ficou tortinha bem aqui. E aqui embaixo eu vou colocar uma pedrinha com brilho. Aqui e ali no lacinho dela, tá? Então, ficou desse jeitinho. Aqui eu poderia colocar uma, mas eu não vou, porque eu vou colocar uma pedrinha de brilho. Então, aqui nós vamos encerrar essa aula. Olha que linda que ficou. A nossa princesinha de caixinho. E depois nós vamos voltar com outro vídeo ensinando a fazer aqui as tulipas, tá? Um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima aula.